Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre egrégora, o poder gregário. Esse é um assunto muito importante, porque depois que eu aprendi o conceito de egrégora e entendi realmente o quanto a força, da egrégora influencia na nossa vida, eu conquistei muita coisa e parei de ser conduzido, pela minha cultura, pelas forças desses grupos nos quais eu estava inserido. Então foi um despertar. E ter o conhecimento de egrégora é despertar, é entender a realidade e o quanto você é influenciado. Ou seja, o conceito de egrégora faz parte do processo de autoconhecimento e expansão de consciência. Egrégora ou poder gregário é a força do grupo, de qualquer grupo, desde o mais superficial e palpável, como time de futebol, família, faculdade, colégio, empresa, até os mais profundos, subjetivos e sutis que não dá para entender muito, como por exemplo cor da pele, religião, cultura, etc. Todos os agrupamentos humanos possuem uma energia, uma força mobilizadora. E essa energia, essa força é a egrégora, é o poder gregário. Energia é um termo muito banalizado, Energia é qualquer coisa. Energia é força, tá? É uma força. Então vamos sair um pouquinho do misticismo e entender a energia como algo, uma força gerada pelo grupo nesse contexto. Então, resumidamente falando, egrégora é a força gerada pelo somatório de duas ou mais pessoas que se reúnem com qualquer finalidade. Nós todos estamos imersos a várias egrégoras diferentes. E essas forças, esse poder gerado por esses grupos que nós estamos imersos, podem determinar como a gente vai basicamente viver, como a gente vai pensar, como a gente vai ditar nossa conduta, como a gente vai se comportar. Basicamente é isso. As forças do grupo, as forças gregárias, conduzem a nossa vida quando a gente não tem consciência disso. E quando a gente tem consciência, quando a gente passa a ter consciência sobre isso, a gente toma as rédeas da nossa própria vida e passa a pensar com a nossa própria cabeça e a decidir quais egrégoras a gente vai entrar que vão ter aí a sua atuação, sua energia sobre a nossa vida individual. Então o poder do grupo influencia a sua vida individual. E a proposta aqui é você tomar consciência disso, entender quais são as egrégoras que você está imerso e tomar providências. Você continua ou não por esse trilho. Então a reflexão que eu deixo aqui para você é você entender a força que o coletivo tem sobre o indivíduo. A egrégora pode elevar o seu nível de inteligência, de educação, de beleza, de agilidade e tal, como também, do contrário, pode rebaixar o nível da pessoa, deixá-la mais ignorante, mais feia, levar a ter hábitos ruins. Então a egrégora pode tanto te ajudar como te atrapalhar. Pega a nossa família, por exemplo, que tem uma energia característica, tem determinadas regras, tem uma determinada construção e isso acarreta diretamente na nossa vida, tem um impacto na nossa vida. Então, muito do que nós somos hoje foi por causa da nossa criação dentro do seio familiar. Quando você está dentro da casa dos seus pais, por exemplo, você está ali exposto a determinadas regras que você tem que seguir, por mais que você não concorde ou não queira. A família expressa bem o conceito de egrégora. Quando você está numa egrégora, você precisa seguir determinadas regras daquela egrégora. Quer você queira ou não, quer te atrapalhe ou ajude. Como por exemplo, quando você precisa sustentar os seus filhos, quando você gera uma nova família. Você precisa sustentar seus filhos, a casa, mas você não gostaria de trabalhar tanto, mas você precisa trabalhar. E aí geram as missões. Muito das nossas missões estão relacionadas com as egrégoras que nós temos na nossa vida. Eu fiz um vídeo sobre missões, tá aqui, ó. Clica lá
para você visualizar esse vídeo, tá muito bom. Ou seja, a egrégora tem o poder de moldar completamente o indivíduo, principalmente se ele não tem consciência disso. Então, por exemplo, se eu nasci na cidade de São Paulo, eu sou um paulistano e eu estou sujeito à cultura e às regras desse local, às tradições, né, ao contexto histórico dessa cidade, as leis, as regras, e tudo isso molda o que eu sou hoje. Então eu trouxe aqui duas egrégoras muito poderosas na vida de uma pessoa: a família e a cidade onde ele mora, né, que está contido aí cultura, religião, as leis e várias outras coisas. Se eu não tenho a consciência disso tudo, eu simplesmente sigo no piloto automático, vivendo. A partir do momento que eu tenho consciência dessa influência das egrégoras na minha vida, eu posso optar em querer continuar com esses paradigmas, com esses condicionamentos, com essa conduta ou não. Na política, por exemplo, é muito provável que eu tenha um posicionamento político ou uma ideologia relacionada com as egrégoras que eu circulo, com os grupos de amigos, da faculdade que eu circulo. E aí eu me identifico. E como consequência, eu adoto toda uma cartilha, né? Toda uma linha de raciocínio baseada nesses grupos nos quais eu me identifiquei. E como foi gerada a identificação, aquilo vem por via direta e eu passo a ser aquilo. Mas não necessariamente eu realmente pense daquela forma. Se eu passar a refletir e entender o contexto, o quanto esses grupos, esses coletivos me influenciam, talvez eu pare para pensar e reflita e chegue na conclusão de que não necessariamente eu penso exatamente como a cartilha dessas ideologias e políticas me influenciam, né? Fazem eu pensar. Isso é algo muito interessante. É você abrir a cabeça e pensar: será que eu raciocínio, eu penso com a minha própria cabeça, ou eu estou simplesmente sendo levado pelos coletivos, pelos grupos que eu pertenço? Então, além de influenciar você, toda essa questão pode ser perigosa, tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor, né? Se você está envolvido com um grupo que usa drogas, né? Que fuma, que bebe, o risco de você perder a sua vida e até prejudicar a vida dos outros pode ser alta, dependendo da egrégora que você entra. Mas ao mesmo tempo pode ser muito boa, né? Por exemplo, se você é uma pessoa sedentária que tem problemas de saúde e se junta com uma egrégora esportiva que valoriza a saúde, o bem-estar e bons costumes alimentares principalmente, você passa a ser mais saudável, você passa a ter mais vitalidade, mais energia, mais disposição, fica até mais bonito, com o corpo mais bonito, a autoestima melhora, e aí a partir daí você tem uma série de consequências e efeitos extremamente positivos para a sua vida. Os grupos influenciam diretamente o indivíduo, principalmente se você tem menos consciência sobre isso. Quanto menos consciência você tem sobre isso, mais intensa é a influência sobre você, tanto para o bem quanto para o mal. Se você tem uma determinada cor de pele ou pertence a uma determinada etnia, você já está sujeito a um específico ponto de vista das pessoas. Você é julgado já de uma forma específica se você pertence a essa etnia ou a essa cor de pele. Nossos hábitos e formas de pensar estão muito relacionados às egrégoras que pertencemos, principalmente quando a gente levanta bandeiras, né? Por exemplo, sou vegetariano. Pronto, você já assumiu uma série de paradigmas, hábitos, linhas de raciocínio, né? E até interpretações das outras pessoas sobre você e uma série de outras coisas, né? Como resultado. Se a gente cria aqui um grupo de 3 pessoas ou 4 para jogar truco, esse grupo já tem influência sobre você. E quanto maior e mais forte o grupo, maior a influência. Existem 2 características de força em uma egrégora. Uma é o número de adeptos dessa egrégora e a outra é o tempo de existência dessa egrégora. Então, quanto mais tempo houver e mais tempo essa egrégora tiver, mais força ela vai ter e mais ela vai influenciar na nossa vida. Um estado, por exemplo, um governo, tem muito tempo e tem muitos adeptos, né? Você está falando de toda a população daquele determinado país,
né? Então isso tem um impacto direto na nossa vida, não é à toa que existem essas leis, né, para conduzir essa egrégora gigantesca, impossível de ser domada, né? Por isso que o Estado detém o monopólio da força, né? É ele que vai conduzir isso aí, já que é uma egrégora muito grande, você está falando de milhões de pessoas. Ou uma religião, por exemplo, o cristianismo, que tem maioria no mundo, né? O cristianismo tem a maior quantidade de adeptos no mundo. Isso faz com que o mundo inteiro siga o calendário cristão, por exemplo, mesmo que a maior parte da população do mundo cultue outras religiões, né? Mas pelo fato do cristianismo ter a maioria, né, todo mundo segue o calendário cristão. Por mais que dentro do país, de uma religião X, siga outro calendário, quando vai fazer negócio, né, internacional, segue o calendário cristão. Então entende a força dessa religião, a força gregária dessa religião que existe há milênios e tem milhões de adeptos? Quanto mais antiga for a egrégora, principalmente, né, como o cristianismo que existe há 2000 anos, mais ela vai influenciar na sua vida, mais resistente ela vai ser, né? Mais enraizada no inconsciente das pessoas ela vai ser, e vai ser muito difícil de derrubá-la e vencê-la, diferentemente de uma egrégora novinha, com pouca força, mais fraquinha, né? E é muito louco pensar isso, porque uma ideia possui egrégora. Como o nazismo, por exemplo, que sucumbiu na década de 40, mas faz com que um garoto que nasceu na década de 90 se identifique como nazista e passa a tatuar os símbolos no corpo, a comprar determinadas coisas e até mesmo a causar na vida das pessoas, né? Tudo porque uma ideia, né, a ideia do nazismo ficou no ar. E aí o moleque pegou e pronto, introduziu, colocou na sua vida. Olha a força, o poder da egrégora de uma ideia, né? Mesmo que a ideia seja destruidora, horrível. Então, como resumo, né, de todo esse nosso vídeo aqui sobre egrégora, que é um tema muito amplo, daria para ir bem profundo, mas a gente tem pouco tempo aqui no YouTube, é que quando a gente passa a ter consciência do conceito de egrégora, a gente se liberta desse piloto automático, desse trilho, e passa a entender o quanto e quando nós estamos sendo influenciados pelas egrégoras. Temos o poder de optar por seguir vivendo dessa forma ou não. Nos ajuda a pensar com a nossa própria cabeça e nos ajuda a utilizar a força da egrégora para realizar os nossos desejos, para concretizar, né, os nossos sonhos. E nos traz também a facilidade para mudarmos os nossos hábitos e condicionamentos. Então, quando você junta com uma pessoa, você já forma uma egrégora e a partir daí você tem mais força para realizar tudo o que você quer. E acho que esse é o grande reforço positivo desse conceito, de você saber utilizar as egrégoras onde você está para aquilo que você deseja, para aquele seu norte, para aquele seu objetivo. Então, como lição de casa, analise todos os grupos que você pertence, tá? E veja se você realmente quer pertencer a eles e o quanto você pensa com a sua própria cabeça ou o quanto você pensa com a cabeça desses grupos e se você está utilizando bem esses grupos ao seu dispor. Lembrando sempre que é um ganha-ganha, né? Para você se dar bem com esse conceito de egrégora, você tem que prover também para essa egrégora para que você possa absorver também muita coisa boa a partir daí. Tá? Então essa é a sua lição de casa. Analisa tudo isso. Isso vai te ajudar a você se libertar, a você expandir sua consciência e entender mais o universo à sua volta. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, toque no sininho para ativar as notificações e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!